Shine bright like a diamond. Olá, sejam muito bem-vindos. O Pode Estar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. E aqui no estúdio da TV Cidade de Farroupilha, canal 14 da NET, eu tenho o prazer de receber os meus dois amigos aqui, Marcos Preto e Adalmir Antunes, para a gente conversar um pouco aspectos relacionados à administração. Mas eu vou querer que eles se apresentem para vocês entenderem um pouquinho dessa jornada deles dentro da administração e o que eles fazem hoje. Sejam muito bem-vindos. Obrigada do aceite do convite. Obrigado. Nós que agradecemos, Juliana, e os teus ouvintes aí. Bom, vou começar eu me apresentando, vou começar em ordem alfabética. Isso. Então, né? Meu nome, então, a Ju já falou, Adalmir Antunes, eu tenho 55 anos, sou natural de Vacaria, mas a minha família veio para Caxias quando eu era bem pequeno, tinha 4 anos, então sou praticamente caxiense, né? E foi em Caxias que eu fiz toda a minha vida profissional. Comecei a trabalhar com 14 anos na área de administração. E quando chegou no vestibular, eu não tive dúvida do que eu queria fazer. Eu já estava trabalhando na área, então fiz administração, bom, e não saí mais, né? E me aposentei também trabalhando, a minha última atividade profissional foi na Universidade de Caxias do Sul, onde eu atuei por 24 anos, e nos últimos 11 anos fazendo a gerência financeira. Agora, então, a gente está fazendo alguma consultoria ou participando de um comitê de auditoria também, de uma empresa de Caxias. E, enfim, estamos aí, né, para bater um papo sobre administração. Gestão, isso aí. Muito bem. Marcos Ricardo Preto, formado em administração de empresas, também natural de Caxias do Sul, né, eu natural de Caxias do Sul. Uma trajetória muito parecida, né, trabalhando muito cedo, iniciando a trabalhar muito cedo. E com atuação, então, na gestão durante 37 anos, 6 meses e 9 dias, sempre na gestão de operações, entre elas algumas empresas como Intral, que foi uma passagem bastante longa, a Neobus, a Lupatec Valmicro e mais recentemente na Autotrave. Sempre em cargos de gestão de operações e manufatura, onde a minha graduação foi centrada e onde busquei as qualificações necessárias para atuar sempre na gestão de operações. E atualmente fazendo uma migração de carreira, né? Buscando uma qualificação junto ao IBGC, na área de governança, procurando aí uma qualificação também para atuação como conselheiro nas empresas, especificamente como no Conselho Fiscal. Então, essa é um pouco da minha trajetória com relação à atuação profissional. Na academia também, professor universitário, 25 anos, aqui em Farroupilha, na Faculdade Cenecista, a Faculdade Senec Farroupilha, também ainda atuo na Senec como coordenador do curso de administração e também engenharia de produção. Essa tem a minha aí hoje. E atualmente, então, aí buscando aí essa qualificação para essa mudança aí de carreira. Show de bola. E também com atuação como entidades, né, como atuando hoje como presidente da ANERGS, Associação dos Administradores da Região Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, e também atuo no Conselho Regional de Administração como vice-presidente financeiro lá do CRA-RS. Show de bola. É uma jornada desses dois caras aqui. A do Adalmir eu acho que é maior pelo cabelo branco. Só por isso. Mas isso aí. E eu queria que... Já tem um século aí de jornada na mesa. Exatamente. Mas é interessante porque eu vejo muitas pessoas hoje que não têm uma trajetória linear, né? Porque por mais que vocês até venham, né, atuando sempre na arte de administração, mas vocês foram buscando ou se integrando a outros saberes que foram complementando essa jornada, né? Isso que eu acho que traz um grande diferencial e traz o sucesso para a nossa carreira profissional, né? Eu acho que, de minha parte também, eu sempre fui uma pessoa que estudou bastante, né? E talvez na nossa época não se falava do lifelong learning, mas a gente sempre buscou, né? Já fazia na prática uma graduação, seguida de uma pós-graduação. No meu caso também fui atrás de um mestrado, sempre buscando qualificação, cursos de liderança. Então, o que se fala bastante hoje eu digo hoje recentemente, há alguns anos já,
talvez nós lá atrás, né, pela nossa perseverança, pela nossa capacidade de assimilar e ver o mercado e sentir o mercado demandando outras capacitações e qualificações, eu qualifico assim que eu tive uma boa ascensão profissional dentro da carreira, de uma carreira de gestão, e como o Adalmir, a administração nasceu comigo, está comigo e sempre esteve comigo, sempre buscando essas qualificações. E eu trago esse ponto porque eu vejo do quanto a gente vai se construindo, da onde a gente vai se movimentando, né? Que a própria instituição, a NERGS, né? Ela também acolhe outros profissionais. Então, eu estou muito orgulhosa de fazer parte, né? E integrar a NERGS por muitos anos, tendo uma outra formação, né, totalmente aí diferente da área da administração, mas que possa também estar interagindo isso, porque eu acho uma característica muito legal da associação de estar incorporando outros profissionais de outras áreas, porque isso enriquece a todos, né? Essa troca, ela é bem importante, né, para nossa usando um termo do momento, a diversidade. Né? Atualmente já o pessoal fala da diversidade, né? Mas a própria profissão do administrador permite isso, né? Porque o administrador, normalmente, a principal função dele é tomar decisões para resolver problemas. Né? E para ti tomar decisão para resolver problemas, às vezes os problemas são complexos, precisa um pouquinho de tempo, um pouco de afastamento, dar uma olhada, trabalhar com pessoas diferentes, porque às vezes para resolver determinado problema tu precisa de um outro profissional. Outro olhar, né? Outro olhar, tal, né? Às vezes que seja de outro gênero, inclusive, às vezes, em determinadas funções, a mulher, hoje a gente está vendo isso, tem até habilidades melhores que o homem para determinadas decisões, né? A prática tem mostrado isso. Então, talvez isso que tu falaste da linearidade, mas não foi linear a carreira, né? Teve sempre altos e baixos e atividades diferentes também. Só que era uma diferença que não era na velocidade que se tem hoje. Hoje as coisas mudam muito, muito, muito rápido. Na nossa época, a gente tinha a possibilidade de resolver um determinado problema e implantar uma solução em 6 meses, em 1 ano. Não, hoje a linguagem é assim, não, eu preciso disso para a semana que vem. Então, a velocidade... Planejamento também. Exatamente. O planejamento também era uma coisa que dava trabalho, que era difícil. E de mais longo prazo também. E de mais longo prazo. Hoje até tá mais fácil, né? Tem muito ferramental, tal. E de fato o prazo é muito mais curto agora, né? Não é de um ano, agora é 3 meses, 4 meses. E até essa habilidade de integrar diversas áreas, né? Perfeito. E tu colocaste uma coisa importante, né? Essa integração das pessoas. Então, e a NERGS também tem buscado isso, né? Temos comitês específicos para justamente tratar de outros temas correlatos à administração, né? Então, temos lá o nosso Centro de Estudos Jurídicos também, porque essa questão de governança envolve muitas questões jurídicas e contratos, empresas, aquisições, né? Todas essas questões de mercados de compras e aquisições pelas empresas. Então, a gente tem buscado sempre buscar novas pessoas para agregar e congregar, agregar valores e novos conhecimentos para todos os nossos associados, né? Então, isso foi uma situação que aconteceu mais recente, mas ela tem sido uma prática bem interessante dentro da nossa associação da NERGS. Muito legal. E dentro ainda dessa parte, né, da atuação do administrador, eu queria também que vocês trouxessem esse olhar bastante voltado para as questões futuras. Como é que vocês estão percebendo hoje, como está se movimentando? Porque eu já falei algumas coisas até com relação ao RH, né, de algumas empresas. O RH já estava falando muito conteúdo ou muito conhecimento para as práticas de hoje. Né? Batendo ainda na mesma tecla. E acredito que a administração também, inclusive com ferramentas, porque na parte da consultoria ou na parte da atuação dentro das empresas, o administrador utiliza... a gente tem à disposição hoje muitas ferramentas que ainda são lá de 1920, 30, são as mesmas, né, que o pessoal está inovando, buscando novas formas de aplicação, enfim. Mas a administração também vem falando vários assuntos
que é super atual, há muitos anos, né? E exato. eu queria que vocês trouxessem essa visão aí de futuro também. Perfeito. Bom, eu vou começar comentando de um evento que nós realizamos aqui em Caxias do Sul, né, que foi o Erpa Sul, dia 20 e 21 de novembro, né? Foi um evento realizado pelo Conselho Federal de Administração, Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina. Por isso chama Erpa Sul, Encontro dos Profissionais da Região Sul. E o tema desse ano era ISG, né? Então, esse é um tema que está bombando na área de gestão. Não é de agora, mas a gente pode dizer que é recente, né? Que é a preocupação das empresas, então, com o meio ambiente, que é o E de Environmental, o Social, né? O S de Social, e o G de Governance. Então, esse evento teve painéis abordando cada uma dessas áreas, e a gente pode até falar que isso, por exemplo, na gestão é uma coisa dos nossos dias, que começou lá em 1972, quando começou essas conferências do meio ambiente, que até está tendo uma agora em Dubai, né? E, em Dubai, no Emirados Árabes, lá, enfim, né? Então, lá em 1972 começaram essas conferências, começaram a pressionar. É interessante colocar isso, né, que em 1972, né, os cientistas já estavam estudando que a maneira como nós estávamos usando os recursos para nos desenvolver, para crescer e tal, estava esgotando alguns recursos. E como é que fica a continuidade da vida no planeta, né? 1972. Então, a gente faz um evento agora, no ano de 2023, para falar sobre isso. Porque agora a gente tem, na prática, muitas atividades, muitas coisas sendo realizadas, e até o mercado financeiro tem um pouco de responsabilidade nisso. Quando, nessa década ainda, no início da década, no final ali dos anos de 2014, 2015, na década passada, começou a dar todas aquelas crises de empresas falirem, então a pessoa disse, tá, mas como é que ninguém viu, né, esse tipo de coisa? Então, o mercado financeiro começou, e o Kofi Annan que fez isso na ONU, quando ele era secretário-geral, de procurar ter uma maneira de fazer desenvolver as empresas que tivessem uma preocupação com a natureza, com as pessoas, com não ter problemas de corrupção, combater esse tipo de coisa, né? Então, o mercado, ele propôs isso, e o mercado financeiro foi o primeiro que disse, não, nós temos que ter mecanismos de avaliar as empresas que se preocupam mesmo. Com o social, que também tem um termo da... O greenwashing. O greenwashing, né, que é a lavagem verde, né, quer dizer, o cara se mostra preocupado com o meio ambiente, mas na realidade não está preocupado, é só um marketing. Então, a gente teve nesse evento experiências muito bacanas do pessoal que aplica realmente, quer dizer, no meio ambiente hoje, as empresas estão preocupadas em que elas se desenvolvam, mas que não esgotem o meio ambiente, né? Então, coisas que de algum tempo a gente vem falando, tratamento de efluentes, por exemplo, né? Reaproveitamento de água. Ah, mas por que a gente está vendo hoje que são coisas que estão impossibilitando que nas próximas gerações a gente continue tendo as mesmas condições que a gente teve para se desenvolver. Então, o gestor tem que se preocupar com isso, né? Hoje a gente tem bastante dados, né, que nos ajudam a achar as melhores soluções. Exato. Complementando um pouco a fala do Adalmir com relação ao ESG, né, notadamente que as empresas têm um valor de mercado maior, aquelas que têm práticas reconhecidas de responsáveis com relação ao social, com relação ao meio ambiente e também de governança, né? Então, é nítido essa questão da valorização das empresas pelo mercado financeiro, que o Adalmir estava comentando, dessas empresas. Então, cada vez mais as empresas estão cada vez mais preocupadas com essas questões e aplicando. E precisa de quem? Dos gestores, né? E aí entramos de novo aí na gestão. Isso também é gestão, isso é administração, isso é planejamento, né? Dentro das palavras-chave de planejar, organizar, dirigir e controlar da gestão, se fazem muito presentes, muito latentes para essas empresas de forma geral. Ainda explorando essa parte no social também, né? Vamos falar um pouquinho do que os painelistas falaram, né, naqueles dias lá. Né? No social, essa preocupação de ter a preocupação com a segurança, né, dos funcionários, com a segurança da comunidade no entorno dos empreendimentos, sejam indústrias, sejam do comércio,
a diversidade, isso também é uma coisa que está mais latente hoje, né, de tu ter pessoas, né, de culturas diferentes, né, de gêneros diferentes, porque tem um evento que alguém usou como exemplo, não tem nada a ver com a administração, mas foi o ataque às Torres Gêmeas, né? O Bin Laden lá anunciou, né, fez um comunicado lá que ele ia fazer alguma coisa, né? Como é que os Estados Unidos não perceberam isso, né? Depois que eles erraram, né, eles começaram a ver, foram falar com muçulmanos lá, por exemplo. Mas, pessoal, ele falou num lugar em que Maomé passou, usando a vestimenta, né, que ele tinha. Tal. Então, ele falou como um profeta. Alguém tinha que ter prestado atenção nisso. Por que não descobriram? Porque era todo mundo, né, católico, protestante, branco, com uma determinada idade e tal. Então, digamos assim, o comitê estratégico ali de crise perfil, né? não tinha diversidade. Hoje está diferente. Hoje já tem mulheres participando, fazer leitura de todos os negros, ambientes, né? outras religiões e Perfeito. tal. Então, olha, eu estou dando um exemplo trágico para mostrar que a diversidade poderia Bem positivo. ter sido evitada. Né? Poderia ter sido diferente. Então, essa diversidade a gente tem percebido que também as empresas começaram a aplicar isso na prática e também isso está dando resultado financeiro também para as empresas. Veja que além de tudo, também propicia, né, maior resultado para as empresas. E a parte da governança, a maior preocupação era justamente as empresas conseguirem esconder, né, números que não eram tão bons. Então, aí se passou toda uma divisão de papéis, né, nas organizações, com os conselhos, né, cada conselho fazendo a sua parte. Os comitês de auditorias internos. Isso, né? auditoria interna, auditoria externa, dependendo, né, do tamanho e do tipo da companhia. Então, isso vem colaborando para a governança daí, né, de a gente ter como acompanhar, né, o desenvolvimento aí dos negócios, tá? E não ser surpreendido, embora a gente aqui no Brasil tenha tido, inclusive, coisas que todos fomos surpreendidos, né? Mas é o caminho tem esses percalços aí que vão se ajustando, né? Então, esse é uma coisa, assim, digamos assim, dos empreendimentos, né, que aí estão para continuar se desenvolvendo, que a gente teve tema nesse ano, né, do ISG, né? Então, mas, enfim, depois a gente pode falar de outras coisas também. Tu falaste ali de ferramentas também. A gente está tendo coisas, assim, muito mais rápidas também acontecendo, né, na área da administração, usando o teu... A gente usa... Estamos acostumados com ferramentas, né, mais antigas, tá? Realmente tem ferramentas e modus operandi, né, na gestão muito rápidos, que é coisa da modernidade, agora dessa velocidade que a gente ganhou nos últimos tempos. Né? Não sei se queres complementar, Marcos, com relação a isso. Pegando também o gancho aí da parte social e falando também um pouquinho das características, né, do gestor, como gestão e para quem nos escuta e para os jovens especialmente com relação aí o que o mercado de trabalho espera em termos de gestão, em termos de necessidades, né? Afinal, quais são as competências e habilidades, né? Em termos do que as empresas estão procurando. Eu até ontem tive a oportunidade de ter um artigo publicado no Jornal Pioneiro ontem, onde eu abordo um pouco dessas questões. E a preocupação justamente das empresas e das pessoas de uma característica importante de resolução de problemas, né? Essa questão de olhar o ambiente como um todo, né? Ter essa visão macro do todo e resolver problemas. As empresas ainda querem, né, dos profissionais que sejam que resolvam problemas, capacidades analíticas, capacidades de tomada de decisão, evidentemente, mas a gestão, e eu coloco um pouco dessa questão no artigo, né, a importância das pessoas e a criação de ambientes favoráveis para que essa solução, essa resolução de problemas seja de uma forma compartilhada. Hoje, o compartilhamento das informações, o congregar conhecimentos, a diversidade que o próprio Adalmir coloca, são pontos de vista diferentes que se consegue, dentro dessa visão, com outros olhares, encontrar soluções e, às vezes, que são totalmente diferentes do que seria o tradicional e pessoas com várias visões, com vários conhecimentos de áreas, conseguem encontrar uma solução ótima, né, para a empresa. E essa questão que tu traz, ela é muito importante porque eu acredito que seja
o grande diferencial, né? Não só em modelo, como diferença em resultados. Em resultados, Né, para as empresas. E esse ponto que tu está trazendo, só para complementar também, eu acredito muito, Marcos, as habilidades socioemocionais. Né? Cada vez mais as pessoas, porque tudo são pessoas. A gente pode falar das ferramentas, mas vai sempre envolver pessoas. E essa capacidade das pessoas e as habilidades para que elas consigam interagir, né? Extrair o melhor, né? As chamadas soft skills. Exatamente, né? soft skills. Para lidar com essas adversidades, né? Seja de pensamentos, porque é muito interessante, isso é uma construção, né? De um trabalho colaborativo, aonde as pessoas vão ter opiniões, ideias, e como que a gente trabalha melhor isso. Isso é crucial, porque as divergências são super importantes, inclusive. Algum tempo atrás, a habilidade mais valorizadas eram habilidades técnicas, né? Exatamente. Então, hoje não. É habilidade de relacionamento, de lidar com as pessoas, de agregar e chegar a um consenso, saber ouvir, né? Algumas características também publicadas pelo Fórum Econômico Mundial, saber ouvir, a resiliência, né, Juliana? A resiliência, porque dado esse mercado, e se fala aí na academia, né, os mundos VUCA, MUVUCA e os BANI, né, que trata dessas totais mudanças rápidas, incerteza, volatilidade do mercado, isso vai exigir uma capacidade de resiliência muito grande, né? Eu tenho um termo que eu às vezes escuto lá o narrador falando que o Djokovic ele enverga, mas não quebra, né? Então essa é um pouco dessa habilidade de cair, flexibilidade, né? E cair e aprender com os erros, né? Cada vez mais valorizado, e as pessoas são instigadas, e os líderes também têm que fazer isso, né? Instigar as pessoas a aprender com os seus próprios erros. Quantas evoluções se consegue, e só se consegue errando, né? Quantas vezes a gente... E aí vem também as questões assim, do treinamento, as horas de treinamento, errar para poder acertar ali na frente. Cair, ter resiliência e força para se levantar. Então, isso também é uma característica muito importante da gestão, essa capacidade da de liderança, agregar, né? Da liderança como um todo. Exatamente, estar preparada para isso, né? E já ter o olhar futuro, inclusive para trazer esses times, né? Essas pessoas, para que elas possam fazer uma melhor gestão do conhecimento, da mudança, dessa mudança toda aí que está acontecendo. Hoje o termo do momento, né, é a inteligência artificial. Né? Acho que para todas as áreas, em todas as profissões, isso é o acesso ao conhecimento que esta geração, a partir deste início de século, está tendo. É uma revolução enorme, porque nunca ninguém teve tanto conhecimento à disposição, que nem a geração que nasceu nesse século, né? Então, isso dá uma velocidade, é isso que dá a velocidade, é o acesso rápido ao conhecimento. Então, se eu estou pesquisando alguma coisa, eu rapidamente já chego no insight, porque rapidamente consigo ver 2 ou 3 opiniões, ou 2 ou 3 publicações e tal. Só que o pessoal está fazendo a aplicação prática disso, porque, na realidade, a inteligência pode ser programada. É possível eu fazer mecanismos em que uma máquina faça determinados procedimentos como uma pessoa fazia. Como uma pessoa, não igual. Isso eu acho que é uma coisa que a gente até teve uma palestra lá no ESG que eu achei bem interessante. A máquina só repete, ela tem essa capacidade, uma velocidade incomensurável quase, né, de fazer os processamentos e dar as respostas. Mas não vai substituir o humano, não vai, não é. Aquilo de tu perceber na conversa, é isso que tu falou, essa habilidade emocional mesmo, né? Não, eu não posso falar isso neste momento, então eu falo diferente. Isso só de humano para humano dá certo, de uma máquina para humano não dá certo. Se tu vai lá no caixa eletrônico, né, ou se tu vai num robô de atendimento lá no estacionamento, tu não vai resolver o teu problema, porque ele só vai resolver dentro daqueles parâmetros. Exatamente. Né? E a inteligência artificial, ela tende a sempre cada vez mais facilitar a nossa vida, nos ajudar também, né? E principalmente todos esses processos que são automatizados, ou que a gente pode automatizar, né? Eu queria complementar a questão da inteligência artificial. Eu tive a oportunidade de participar também num congresso, onde o palestrante comentou que a inteligência artificial é uma criança que sabe tudo. Então ele fez o seguinte comentário, que nunca foi tão importante saber fazer as perguntas certas. Saber perguntar. A gente sempre questiona
A questão toda são as perguntas, às vezes, muitas vezes, a solução não está na resposta, mas estão nas perguntas. Então, o que nos consola um pouco, né, Dalmir, eu diria assim, nós um pouco mais idade avançada, talvez nós com um pouco da experiência, a gente talvez tenha condições de fazer melhor ou formular melhor as perguntas para termos melhores respostas que a inteligência artificial como ferramenta pode nos dar, né? Mas aí, mais do que nunca, vai ser importante as pessoas terem os conhecimentos, a experiência e a bagagem para fazer as perguntas certas. Exatamente. E agora eu vou fazer um gancho com relação a isso, que foi o que o Adalmir também falou, que é essa questão de buscar esse conhecimento. A gente tem o acesso ao conhecimento hoje, que há 20 anos atrás, que a gente não tinha acesso. Mas hoje a gente tem muito esse acesso. Então, os líderes têm um papel fundamental em instigar as pessoas a buscarem isso. Eu acredito que quem viveu, né, uma época em que não tinha esse conhecimento, acabou tendo que se desenvolver e ser proativo para buscar o conhecimento, né? Hoje a gente tem muito o conhecimento à disposição, mas às vezes até um pouco de falta de interesse, né? Então eu acho que também instigar, fazer uma melhor gestão desse conhecimento dentro das organizações, os líderes têm um papel fundamental também nisso, instigar as pessoas a buscarem mais melhorias, né? Sim, sem dúvida. Eu tenho um pensamento sobre isso que tu está falando. Eu acho que na capacitação das equipes, por exemplo, é fundamental hoje que os líderes de equipe, assim, os administradores, enfim, que sempre vão trabalhar com pessoas, instiguem realmente o pessoal a ir atrás das respostas, e tem um monte de dinâmica que eles fazem, de trabalho em grupo, de desafios e tal. Tudo isso ali é válido, mas é fundamental que o administrador consiga dar um nível de autonomia para as pessoas. E isso eu acho que vai ser o diferencial, tá? A gente tem todo o acesso. O que adianta tu ter todo o acesso se tu fala uma coisa e não dá para fazer aquilo, não dá para fazer aquele outro, tal? Então tem que ter um certo nível de autonomia aí, porque a autonomia dá uma coisa muito interessante para as pessoas, que é o poder. Quer dizer, tu toma, que é a iniciativa, que é a autoridade. Isso só o fato de tu dar isso para a pessoa, né, faz com que ela realmente aí vai melhorar a participação, o engajamento. Então isso eu acho fundamental, que é oportunizar. Dos gestores. Oportunizar, dar a oportunidade, guiar. Esse é um papel de educador até do administrador, né? Mas isso transforma as pessoas de um jeito que vocês não fazem ideia. A gente consegue ver nas organizações, né, uma pessoa que começou para fazer uma atividade. Até ontem, numa empresa, nós estávamos falando justamente disso, né? A empresa estava precisando de uma pessoa na área comercial. E aí, a pessoa na área comercial tem que ter, né, determinadas habilidades, tal. Enfim, mas ele tem um negócio dele, é um negócio um pouco diferenciado, tal, e ele já tinha uma pessoa lá dentro, e a pessoa do RH disse, quem sabe a gente promove tal pessoa, que não tinham pensado nessa pessoa. Eles dizem, não, mas ela está se saindo super bem, tal. Foi só tu efetivamente dar o desafio, lapidou o diamante que tinha ali, né? Então, estão super contentes. Criaram um outro problema na empresa. Essa pessoa fazia bem a função dela e ela passou para a área comercial, e agora eles estão atrás de alguém para o lugar que essa pessoa trabalhava antes. Mas o problema era da área comercial, né? E então eles não sabiam, às vezes, que tinha esse tesouro lá dentro. Quando efetivamente deram, né, a missão, realmente oportunizar. Essa oportunização, de uma forma indireta, trabalha com algo que eu acho que é muito importante, porque a gente tem um índice muito grande de pessoas com dificuldades ou com um desafio aí relacionado à autoconfiança. E a gente vê esse ponto, né, em várias áreas, né? Seja até dentro da liderança, até mesmo o pessoal que está começando ou entrando no mercado, né? Como os administradores saindo para o mercado de trabalho. Então, de forma indireta, né, Adalmir, esse tipo de oportunização, guiar, ou direcionar, acaba oportunizando as pessoas a poderem se desenvolver e trabalhar essa autoconfiança também, né? Então, eu acho fantástico. Isso também está relacionado ao acreditar, né? O acreditar que eu tenho condições, eu consigo fazer, e nesse sentido, elevando a sua autoestima e a sua autoconfiança para a realização dessas ações, né? E como é que vocês estão vendo hoje também, com tanta
revolução, né? Revolução que eu tô falando, gente, é relacionada a dinamismo, né? Do que está acontecendo hoje, até na parte da educação, né? Que a gente está vendo hoje muito a educação também num processo de transição, né? Tá ainda tateando, eu acho que ainda algumas formas, ou buscando novas metodologias, ou formas mesmo de administrar ou fazer uma melhor gestão desse conhecimento, porque, querendo ou não, está todo o conhecimento à disposição, né? Mas ela tem um papel crucial que é na formalização desse conhecimento e também trazer isso, né, de forma institucional. E eu queria que vocês, ambos, né, vêm também de instituições de ensino, né, estão inseridos também na associação e até mesmo na entidade voltada para a profissão. Eu queria que vocês também trouxessem um pouco disso, da visão de vocês com relação a esse caminho que está se trilhando dentro na educação, né? E como vocês veem o cenário para esses novos administradores. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que a função professor, né? E eu como professor já há 25 anos, ela está sendo muito desafiada, muito desafiante, né? No sentido do professor também buscar novas metodologias, novas ferramentas para propiciar o aprendizado. Então, hoje se fala muito da tecnologia do maker, né? do mão à massa. Né? No nosso tempo era estudo de caso, vamos fazer um estudo de caso. Né? Agora, o maker de fazer uma sala de aula invertida, colocar o aluno na posição de protagonista, ele buscar as alternativas, ele estudar a situação, fazer a sala invertida para fazer com que o aluno se engaje, se interesse mais, né? Porque a atenção e como tu colocaste, né? Hoje a disponibilidade de informação é muito grande. Então, muitos alunos, vou lá na internet e já estou com conhecimento, né? Então, eu acho que todas as instituições estão passando por momentos de revisão, né? As próprias novas DCNs do curso de administração também vêm aí com uma nova roupagem, já estão sendo aplicadas com uma nova roupagem, justamente também para ter esse olhar do aprendizado para o aluno de uma outra forma. Né? Então, eu particularmente penso que os professores, as instituições de ensino estão sendo muito desafiados nesse momento. Muito desafiados nesse momento. Eu até digo que a gente está vivendo um momento de crise. Né? Perfeito. E aí a crise vem para quê? Né? Vocês, mais que ninguém, né, sabem que uma crise acaba mobilizando aí novas práticas, né, e também evoluir. Sempre diz que é o conceito de crise na China, é oportunidade, ameaça e oportunidade junto, né? Então tem ameaça, mas tem oportunidade também, né? Mas de fato eu concordo com a palavra crise, eu acho que é uma transformação que não tem volta. Isso já aconteceu outras vezes no mundo, não vai ser a primeira vez, não vai ser a última, em que profissões desaparecem e novas profissões, a Revolução Industrial fez isso, né, com quem era artesão. Depois, dentro da própria Revolução Industrial, quando se mudou o tipo de energia que tu usava, começou com energia a vapor, depois vai para a eletricidade. Então, novas veja, ondas, sempre foram mudando ali as profissões. Agora, há poucos anos também, quem imaginou alguns anos atrás que nós teríamos prestadores de serviço que fariam prestação de serviço para o transporte por um aplicativo de celular. Não existia essa profissão que o Uber criou, né? E quantas outras, daqui a pouco se a gente vai falar, existem em poucos anos e não eram... Eu lembro que quando a gente estudava isso, dizia, mas as profissões do futuro ainda não existem, né? Porque elas são criadas assim muito rapidamente, né? Então, de fato, aí a gente tem um desafio. Eu achei bacana que o Marcos falou, né? O professor é o maior desafiado. Eu acho que a gente também, enquanto usuário desse conhecimento que está à disposição, e até eu vou usar um pouco da fala do Marcos ali, o pessoal vai para a internet mesmo, e agora com a inteligência artificial faz o trabalho, inclusive. Já imprime e entrega para o professor. Tal. Com tantas páginas. Pode dizer o número de páginas, se ele fizer as perguntas certas. Tu falou bem, né? Tem que fazer, esse é o ponto. Tem que entender como é que a inteligência artificial faz, né, a pesquisa lá. Se tu faz a pergunta no encadeamento lógico, vai ter a resposta que tu quer. Só que às vezes o pessoal não vai fazer isso, que nem você falou. Mas também o pessoal confunde muito a informação, porque a informação também está muito disseminada, muito rápida e tal.
A informação com conhecimento ainda não é conhecimento, ali a informação. Então tem um mal da crise agora também, que são o que é falso. Porque, por incrível que pareça, o pessoal também coloca muita porcaria, né, nas redes sociais e tal. E, às vezes, o pessoal vê aquilo ali como verdade. Isso é um problema. Mas que a gente é uma tem que capacidade pensar. de filtro de cada um, né? Exatamente. Mas aí, Isso cabe a gente promover essa análise, né? Essa reflexão e o pensamento crítico. Exatamente. Porque então já tem que cuidar com isso. Não é tudo verdade. Né? Quando se começou a divisão do conhecimento, o conhecimento prático ou o conhecimento científico. Não, mas os dois são importantes em determinado nível. Né? Cada vai mostrar ali a prática, o outro vai dizer que pode ser feito diferente, pode ser feito melhor. Inclusive, a administração nasceu por conta disso. Né? Como é que eu faço melhor, mais rápido? Tal. Foi o início, né, da nossa profissão. E isso não vai morrer, tá? Vai mudar, mas não vai. O pessoal está muito preocupado. Mas, efetivamente, nós vamos ter profissões que a gente não sabe ainda, muitas profissões vão morrer. Aquilo que tu falaste antes, o que é automatizável vai ser automatizado. Vai ser. Porque é mais rápido, é mais barato e atende melhor o cliente. Isso não mudou, vai continuar sendo nesse formato, né? Então, a gente tem que começar a olhar para o que está acontecendo para ver o que eu gosto de fazer, ou eu sempre digo, né, para o pessoal da área da administração, que os grandes empreendimentos, as startups que o pessoal tem criado, eles sempre se debruçam por uma coisa moderna. Agora, qual é o problema que tu vai resolver? O que está angustiando um número significativo de pessoas que eu possa resolver e criar uma oportunidade de negócio, um bom negócio, que não existia, né? Vai existir a partir de agora. Então, isso que eu acho que é bacana, a gente procurar ver as oportunidades. Alguém tem alguma necessidade aí que não está sendo atendida. Então, ter esse olhar, né, de observar o que pode ser resolvido, que, claro, tem que ter um determinado número de pessoas que tenham o mesmo problema para ser viável economicamente, né? Mas esse tem sido o caminho aí dos negócios rápidos agora, né? Isso tem que ser escalável, né? E exponencial. Exponencial e escalável, né? É isso aí. Das tecnologias. Exatamente, para ter esse crescimento mais rápido, disseminar, né? Se propagar e ter um retorno, né, financeiro também. E com relação para a gente finalizando aqui o nosso bate-papo, eu gostaria que vocês trouxessem também uma questão, a gente está falando da automatização, né? E aí vamos falar um pouquinho na parte de negócios, né? Essa descentralização, né? Da pessoa, né? Do caso, o empresário, né? De que forma que essa transformação digital, hoje, ela está nos ajudando muito, né? Então, como é que vocês veem isso também na parte da administração, né? Porque a gente ainda tem negócios pequenos, pequenos e médios, ainda com centralizações, né? E que existe hoje uma preocupação com saúde. E acredito muito que a inteligência artificial vai nos ajudar nessas questões, né? Que a gente não precisa ficar tanto no operacional. Então, como que vocês enxergam isso na área de administração também? Eu particularmente, eu acredito no time, né? Claro que existe a figura do CEO, do principal, o dono do negócio, o proprietário, enfim, mas eu acredito muito no time, porque uma organização se faz com pessoas com múltiplas habilidades, múltiplas competências que se completam, né? E esse time, ele tem condições e vai ter, claro, tem que ter a cabeça para guiar, tem que ter o líder para dar o norte, mas como equipe, eu acredito muito assim, como equipe, que as empresas podem e devem incentivar a questão de ter equipes fortes, cada um com as suas áreas, mas a função de congregar isso, fazer esse time andar, e a gente faz às vezes algumas comparações com o futebol, né? Às vezes não precisa ter craque, né? E aí temos recente isso. Ontem já tivemos uma prova de um time que não tinha lá grande craque no time, né? Mas tinha uma pessoa que dava o norte, dava o ritmo, dava a batida, né, com relação a guiar a equipe como um todo. Então, eu acredito muito na equipe, nas pessoas, como formação, como capacidade de agregar e aglutinar essas pessoas para um norte, para um senso comum, vamos dizer assim, um senso comum para a organização como um todo.
Perfeito. Eu concordo também. Eu acho que, inclusive, o administrador ainda é o profissional que tem as competências e habilidades para fazer este trabalho. Não que outros não tenham, porque também a gente, às vezes, tem aquilo que eu falei do diamante, né? Tu encontra, de repente, um profissional lá que, quando tu dá a oportunidade, realmente ele se sobressai. Mas destacar que os administradores, enfim, são os profissionais que teriam essas habilidades e essas competências. E nós falamos antes, né, a importância das pessoas, da equipe, de tu empoderar, né, o pessoal. Hoje também, nos negócios, a gente está pensando sempre, né, o cliente nunca saiu do foco. E isso é interessante, que desde que isso entrou na teoria da administração, nunca mais saiu. E hoje, modernamente, a gente tem usado muito as habilidades e as competências das equipes, por exemplo, para fazer... tem um termo que eles usam aí, que é bem moderno agora, né? Que é tu ver o caminho, né? O percurso do cliente, assim. A jornada do cliente. Isso, a palavra era a jornada do cliente. Ou a jornada do consumidor. Isso aí. Exato, né? Então, só que às vezes, numa determinada empresa, tu tem muito cliente, né? Quer dizer, o fornecedor, também tu tem uma relação ali de cliente. Então, é importante, às vezes, ver a jornada do fornecedor, se preocupar, né? Com se o fornecedor está nos atendendo e se nós também estamos, né, com o fornecedor adequado e tal. Então, isso eu acho uma coisa bacana que está acontecendo agora, de tu trabalhar estas jornadas, seja do teu cliente, né? Seja do teu cliente, né, se ele está sendo bem atendido, se a gente está entregando para ele. Quando tu vai analisar, é que tu vê se tu entregou o que tu prometeu ou não. É ele que tem que dizer, né? Então, essa jornada, mas não só com o cliente, com o funcionário. Quer dizer, eu quero alguém... Hoje, as carreiras são mais rápidas mesmo também nas empresas, né? O pessoal está ali por um tempo e tal. É interessante que a gente saiba dessa jornada que o meu funcionário está fazendo. A jornada do colaborador, a jornada do fornecedor. Então, isso é uma coisa bacana que eu achei, assim, do que aconteceu nos últimos anos e que está aí. Isso é uma coisa bem legal e que vai colaborar para isso que o Marcos falou, né? Da importância das pessoas. Do empoderamento das pessoas. Esse impacto, eu acredito muito que seja uma forma, né? Inclusive, de trabalhar a excelência. Né? Sem dúvida. Isso aí. Eu acho que é um dos meios. Gente, eu tô adorando esse bate-papo aqui. Vocês já estão convidados a voltar, tá? Pra gente conversar mais. Ótimo. Mas pra gente finalizar, eu gostaria que vocês deixassem pro público que tá nos assistindo aí uma mensagem final. Eu vou iniciar agora, Dalmir. Mas por favor. A minha mensagem é para o jovem, né? Quem está aí na busca de um cargo, de uma opção melhor de trabalho. E eu vou pegar o gancho lá que a gente comentou lá no começo, né? Do lifelong learning, né? Da busca. Tenho persistência, tenho resiliência, busque novas competências, novas qualificações. E eu sempre terminava em algumas falas que eu, aí como diretor da Senec, né, eu sempre dizia assim que todos nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Então, pensem grande, sonhem, mas corram atrás. Então, persistam. Essa é a minha fala final, assim, com relação a essa busca para você aí, administrador, que está buscando novas oportunidades, novas opções, novas oportunidades de mercado. O mercado é difícil? Sim, é difícil, mas quantas oportunidades, e falamos das crises, né? Quantas oportunidades surgiram e estão passando na nossa frente. Então, nunca deixe de acreditar. Muito bom. Muito bom. Eu vou ir mais ou menos na mesma linha. Então. Às vezes o convidado aqui briga. Poxa, tu falou que eu queria falar. Sabe que mas não é minha. Eu não sei, não vou lembrar se a frase é bem do jeito que eu vou falar, mas, enfim, todo mundo vai entender o significado. Na realidade, é um pensamento do Peter Diamandis, que escreveu Abundância e, enfim, faz estudos aí sobre o futuro e tal. Então, uma coisa que ele acha muito importante é que as pessoas tenham um propósito na vida, né? Então, como é que tu define o propósito, segundo ele, né? O propósito seria aquilo pelo que você morreria. Então, viva para isso.
Viva para isso. Esse é a minha mensagem. Não é minha, eu vou roubar. Adaptada. É isso aí, do Peter Diamond. Muito bom, adorei esse bate-papo. Espero que vocês também tenham gostado aqui dessas figuras que eu trouxe hoje aqui para estar conosco no estúdio, né, colaborando e contribuindo bastante em conhecimento. Então, Adalmir, muito obrigada. Marcos, muito obrigada pela participação. Pela oportunidade. Adorei Obrigado. aí esse Da mesma bate-papo. forma. Nós que Da mesma agradecemos forma. também. Agradecemos pela oportunidade. Então tá, gente. Até o próximo Pode Estar. Beijo grande. Shine bright like a diamond.